dia, eu sou a Thaís Reis, esse é meu colega Paulo Cionic e nós somos estudantes do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná. Hoje estamos aqui em São Mateus do Sul, que é uma cidade localizada ao sul do estado do Paraná, que faz divisa com Santa Catarina, para explicarmos melhor as principais pragas da erva mate. A erva mate é uma espécie arbórea arbustiva, de porte médio e perene. Ela é nativa da região sul da América Latina, sendo que nasce naturalmente nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul de Mato Grosso do Sul, sendo estes os principais estados onde ocorre a produção e também consumo, que é o fator mais limitante do cultivo da erva mate. A exploração dos ervais pode ser em dois sistemas. O sistema aberto, que é utilizado plantas em linhas cultivadas e somente elas, e o mais comum, que é o sistema de agro-silvopastoril, onde pode ser utilizado consórcio de erva mate com tanto agricultura, pecuária ou comumente utilizado o plantio de erva mate em matas nativas, sendo que esse proporciona uma melhor utilização da área para tanto médios e pequenos produtores, já que esses podem fazer uso da área de reserva legal para a própria obtenção de lucro para a propriedade. Diante de tamanha importância, vamos apresentar agora as principais pragas da erva mate, dando enfoque especial em duas delas, que foram as encontradas aqui na propriedade que visitamos. Edipates betulinus. A broca da erva mate, ou também chamada de corintiano, é considerada a principal praga da erva mate. O erval é danificado pelas larvas do besouro, que constroem galerias no tronco, impedindo a circulação normal da seiva, e logo prejudicando o desenvolvimento da planta, podendo levá-la à morte. Telosia camina. Lagarta da erva mate. São lagartas que destroem vorazmente tanto as brotações novas quanto as folhas mais velhas, podendo desfolhar toda a planta. Possuem 5 ínspares, com coloração predominantemente verde e 2 faixas escuras longitudinais no dorso. Ceroplastes grandes. Cochonilha de cera. São insetos que vivem grudados nos ramos com finalidade de sugar a seiva da planta para se alimentar, debilitando assim o pé da erva. Além disso, as ninfas e os adultos produzem uma substância açucarada, da qual se alimentam algumas formigas, que disseminam esporos de um fungo que causam a doença chamada fumagina. Agora, as duas que se seguem foram encontradas na propriedade a qual visitamos, e ambas possuem significativa importância nos ervais. Sendo assim, vamos explorar um pouco mais sobre a praga, seu manejo e o seu controle. Na propriedade do seu Flávio Cionic, foi encontrada uma praga secundária da erva mate, a lagarta do gênero Ilesia, contendo várias espécies, conhecida popularmente na cultura como lagarta do cartucho da erva mate. Essa lagarta é desfolhadora e apresenta hábito gregário, que se refere ao hábito de nascerem e viverem em grupos de indivíduos da mesma espécie. E quando totalmente desenvolvidas, são de coloração cinza escuro, medindo cerca de 40 mm, como mostra a foto. A foto, por sua vez, também retrata o cartucho de seda tecido pela lagarta, que serve tanto para proteção e pode conter centenas de larvas. Também dessa característica vem o nome popular da lagarta Ilesia, lagarta do cartucho da erva mate. Essas lagartas são vorazes e podem se alimentar tanto de folhas novas ou maduras. E além dos danos provocados devido ao desfolhamento, essas lagartas ainda colocam em risco a saúde do trabalhador rural pelo fato de ter seu corpo recoberto por pelos urticantes, provocando queimaduras quando em contato com a pele. Além da lagarta, a mariposa, que é da família das Hemileucides, que na fase adulta pode chegar a medir 40 a 45 milímetros de envergadura, apresenta-se na coloração negra e, além de ter pelos alaranjados nas laterais do abdômen, também possui pelos urticantes cobrindo o mesmo, que pode provocar reações alérgicas nas pessoas. É geralmente durante o período de colheita que esses problemas aparecem. A época de ocorrência se dá entre os meses de setembro e novembro preferencialmente, mas como se pode ver, são encontrados nos demais meses, porém em menos quantidade. Para empupar, tecem geralmente na parte abaxial das folhas um casulo formado por fios de seda e folhas. Porém, podem empupar entre as folhas secas presentes no solo. Outra praga encontrada é a Gyropsilus pegasiniana. É um inseto bem pequeno que mede cerca de 2 milímetros e tem cor verde amarelada.
Seu nome popular, ampola da erva mate, se deve ao fato de que esse inseto estimula a planta a formar estruturas chamadas ampolas, que é formado nas folhas mais novas e abrigam as ninfas desse inseto até a fase adulta. Esse fato acontece porque a fêmea, antes da postura, inocula uma substância na nervura central da folha, fazendo-a fechar. E essa substância também irá ajudar na proteção dos seus ovos. Logo após a eclosão, as ninfas que ficam dentro dessa estrutura se alimentam ao sugar a seiva nos tecidos das brotações. A erva mate é a única planta hospedeira conhecida deste inseto, que incide em viveiros de mudas e ervais nativos e ou implantados. O aumento populacional de adultos da ampola acontece normalmente na primavera e no verão, com picos de infestação entre os meses de outubro e abril, pois a temperatura base para o desenvolvimento deste inseto é de 10,36 graus Celsius, o que faz com que a população decline no período de inverno. Estudos mostram que a duração do ciclo biológico da ampola é de aproximadamente 27,3 dias e possui entre 4 e 5 instares no estágio ninfal. A ampola é considerada uma das pragas chaves da erva mate, podendo gerar danos de até 54% à cultura. Após os insetos saírem das ampolas, as folhas deformadas geralmente caem, reduzindo a produtividade dos ervais. Foi verificado que as plantas, quando infestadas com giropsila, têm menor crescimento em altura. No entanto, compensam essa perda de crescimento em diâmetro e novas brotações. Quando este inseto ataca mudas recentemente transplantadas, acontece o retardamento do desenvolvimento da planta. Ao infestarem viveiros, proporcionam mudas de má qualidade e, além disso, plantas colhidas com o inseto reduzem a qualidade do produto final. O ideal de controle da praga em ervais seria conduzi-los em condições que desfavorecessem a praga. Nesse sentido, dentre os aspectos mais importantes deve ser citado a escolha de plantas mais resistentes, evitar podas excessivas, recomenda-se a adoção de menor densidade de plantio e diversificação do ambiente com outras espécies vegetais, inclusive nas entrelinhas do erval. Ressalta-se o controle natural com chuvas e também temperaturas baixas, que exercem papel importantíssimo na redução populacional da praga. No Brasil, não existem produtos químicos liberados para o controle da ampola da erva mate. Com relação ao controle cultural, as podas e a queima das brotações atacadas podem ser uma estratégia importante, pois também auxiliam na manutenção do vigor, forma e qualidade das plantas. Porém, deve-se evitar podas exageradas, pois o mecanismo de defesa da planta contra o inseto depende da relação com a quantidade de massa verde na planta. Recentemente, foi desenvolvida uma armadilha colorida para capturar adultos da ampola, denominada girotrap. Outra alternativa para o manejo da praga é a utilização do controle biológico, sendo os principais agentes dípteros da família Syrphidae, cuja larva alimenta-se de ninfas da ampola da erva mate, parasitoide Alictophagus espécies, que possuem eficiência de 43% de controle da praga, e o caso observado na propriedade, onde foi encontrado a larva da espécie exótica de joaninha, introduzida no Brasil pela Embrapa e utilizada para controle biológico de diversas espécies, se alimentando, dentre as quais, das ninfas de ampola da erva mate. Quando o assunto é controle químico, o produto mais eficiente utilizado é o inseticida biológico Bovemax EC. Este é um produto específico para a erva mate e que está autorizado pela grade de agrotóxicos do ADAPAR, inclusive é o único. Ele tem como princípio ativo os esporos do fungo Beauveria baciana. Este fungo provoca a morte dos insetos, a qual ocorre quando o besouro entra em contato com a superfície da planta, onde foi aplicado o produto. A penetração dos esporos do fungo ocorre principalmente nos pontos frágeis do corpo do inseto, causando a sua morte em aproximadamente 20 dias. Após este período, o fungo cobre o corpo do inseto, causando uma aparência esbranquiçada, e nessa fase, eles passam a transmitir o fungo de insetos sadios, incrementando o controle do inseto. E para entendermos o que a planta está sujeita quando chega a campo, vamos conhecer a realidade de um produtor de erva mate no São Miguel da Roseira, em São Mateus do Sul, Paraná, o senhor Flávio Roberto Sionic. Bom dia, senhor Flávio, tudo bom?
Bom dia, tudo bem. Vamos falar um pouco sobre o seu cultivo, então. Qual é o principal objetivo que o senhor planta a erva mate? Bom, eu tenho outra fonte de renda principal que é a agricultura, né? Minha fonte de renda principal é milho, soja, feijão e trigo, mas eu cultivo erva mate nativa aqui por motivo também de eu ter uma fonte de renda extra, para ajudar na renda familiar, entende? Sim. E há quanto tempo está estabelecido aqui? Essa erva mate aqui, como ela é nativa, ela desde quando tem o mato tem a erva. Ela não foi plantada, ela nasceu sozinha de pés que sementearam aqui. E daí a probabilidade que os passarinhos ajudaram também, pássaros, né, ajudaram a Disseminar. disseminar as plantas, as sementes que nasceram, e está estabelecido desde o tempo que o mato é mato. Então você utiliza para o lucro. E qual o manejo que você faz nesse cultivo? O manejo aqui, o básico é limpeza através de roçada, ou roçada manual, ou roçada com roçadeira tratorizada, onde há possibilidade de tocar, e manejo de algumas outras, assim, de pragas. Quando tem muita incidência, é feito alguma coisa, mas nada sem produto químico. Aqui não é usado produto químico, nem para manejo de erva de mato, sim, de erva daninha, nem para manejo de pragas. É feito tudo manual, sem químicos. E por ser sem químicos, você tem alguma certificação, alguma coisa, por não ser praticamente orgânico? Até existe a certificação de orgânicos aí, quando é erva nativa, sem ser erva plantada e sem uso de agroquímico, né? Sem uso de químico. Só que eu não participo desse, eu não tenho o cadastro, no caso. Aqui é chamado de IG da erva mate, que é medido pela, como que eu vou dizer assim, onde é localizado geograficamente a propriedade, né? E é feito todo um cadastro, um processo e feito acompanhamento, só que eu não participo. Ah, opcional, então. É opcional. Ah, ok. E quando o senhor está fazendo a limpeza, assim, ou vem ver a área, você encontra alguma praga e algum dano, assim? Ah, sim, a gente sempre encontra. Muito depende da época, entende? Tem época que tem lagartas, né? Tem época que tem um tipo de lagarta, tem época que tem outro tipo de lagarta. Tem uma época que tem cochonilha. Existem ácaros também, né? Também tem a broca da erva, que no caso é um besouro que bota, né? No caso, nasce a larva e a larva fura o pé da erva. E as principais são esse besouro, que o nome dele o popular aqui é corintiano, mas é broca da erva. E depois que você identifica essas pragas, você faz algum manejo com elas? Manejo, tem a lagarta da seda, que se chama, que ela forma um casulo grande, que fica geralmente nos galhos da erva. Então dentro daquele casulo tem bastante lagarta. Tem casulo que tem mais de 1000 lagartas dentro daquele casulo. Então esse manejo ainda é feito, mas manual. É manual. É feito, ou você pega, no caso aqui, como tem bastante pinheiro, né, araucária, a gente pega um feixe de galho seco do pinheiro, né, sapé, que nós chamamos aqui, e nós acendemos com fogo o sapé e nós queimamos aquelas bolas, assim, tipo uma seda que as lagartas fazem para se alojar dentro. Daí é o único manejo que é feito. Não é usado químico. Ah, sim. E depois, então, que está pronto o ponto de colheita, né, das folhas, qual é o destino que a erva mate leva? Então, nós fazemos aqui a colheita e o destino são empresas ervateiras aqui da região, né? Que daí lá nós tiramos a folha verde aqui. Lá eles secam essa folha, fazem um processo de industrialização e moem, e daí eles dão um destino que vai para mercados, vai para mercado internacional,
vai para erva, no caso fica para erva mate, para chimarrão, para chás, e vários produtos tem da erva mate. Então é só isso mesmo. Muito obrigado Muito pela obrigada. participação. E com isso encerramos por aqui. Queremos agradecer imensamente a atenção e deixar o nosso muito obrigado, em especial, ao Sr. Flávio Cionic, que além de nos ceder seu tempo e espaço, deu-nos todo o auxílio necessário para a realização deste trabalho.